Tudo bem? Vamos lá, então, o nosso segundo vídeo sobre órgãos societários tratando da composição do Conselho de Administração. Ó, a lei, no artigo 140, Lei 6.404, fala que esse Conselho de Administração ele tem que ser composto por no mínimo 3 conselheiros que são eleitos através de Assembleia Geral. Se ele é eleito através de Assembleia Geral, você já começa a caçar aí coelho nesse mato. Essa Assembleia elege, mas ela também tem o poder de destituir. Beleza? O estatuto da companhia, ela vai indicar para a gente o número de conselheiros que vão compor esse conselho de administração. Obviamente, se ele vai indicar o número, vai indicar o número mínimo e o número máximo de pessoas que comporão esse conselho de administração. Só que o estatuto também tem que indicar como é que é o processo para a eleição desse pessoal e para a substituição do presidente do Conselho de Administração, conforme for o caso. Se vai caber à Assembleia ou se vai caber ao próprio Conselho de Administração colocar ou destituir o presidente deste conselho. O estatuto também vai ter que indicar para a gente como que se dá o processo de substituição dos conselheiros que compõem o conselho de administração. Além disso, o estatuto precisa indicar para a gente o período de gestão. Não pode ser superior a 3 anos, mas pode haver reeleição. Ué, Cristiano, se não pode ser superior a 3 anos, como é que pode ter reeleição? Você vai pensar da seguinte forma: eu tenho 3 anos de gestão, no quarto ano, vamos dizer assim, eu teria uma nova eleição, se for o caso. Eu posso ser reeleito, mas a minha gestão encerra 3 anos e recomeça novamente após, se for o caso, a minha recondução, a minha reeleição ao cargo de conselheiro administrativo da SA. Ok? No artigo 140 também, nos é mencionado como que é e como tem que ser o processo de convocação para que haja, né, a instalação do Conselho de Administração e o seu funcionamento. Né? E também tem que indicar para a gente como que se delibera por maioria absoluta de votos. Melhor dizendo, não é como se delibera, não. O Conselho de Administração vai ter decisões deliberadas por maioria de votos, mas o estatuto, que era isso que eu queria dizer, ele pode determinar um quórum qualificado para determinados tipos de assuntos, mas o estatuto tem que especificar quais seriam esses assuntos também, ok? Uma outra coisa que nós possamos pensar também a respeito desse conselho de administração é que ele pode ser composto com a participação de representantes de empregados. Esses empregados da empresa votam, escolhem um empregado que irá compor o conselho de administração através de uma organização conjunta entre empresa e sindicatos que representam esses empregados. Um outro detalhe que a gente precisa pensar também é que o conselho de administração nas companhias abertas tem obrigatoriamente que ter a participação de conselheiros independentes nos termos e nos prazos que são definidos pela Comissão de Valores Mobiliários. Ok? Deu para ter uma noção geral? Então vamos recapitular? Composto por no mínimo 3, o máximo quem vai indicar o estatuto, temos que ter deliberações por maioria de votos, mas pode ter quórum qualificado conforme o assunto, isso tem que ser indicado no estatuto. Nós temos que ter o prazo de gestão, que é no máximo 3 anos, podendo haver a recondução, a reeleição. Para isso, eu tenho que ter eleição. A gente também pode ter um conselho composto com representantes de empregados, que vai ser eleito pelos próprios empregados, numa organização conjunta entre empresa e sindicatos que representam os empregados. Podemos ter também, podemos não, é obrigatório ter um conselheiro independente no caso das companhias abertas. O estatuto da empresa também vai ter que prever como é que é o processo de substituição desses conselheiros, como é que é o processo de estabelecimento, de funcionamento desse conselho no sentido de convocação, de instalação.
tá? Também temos que pensar que o conselho de administração da companhia, recapitulando o que foi falado no vídeo anterior, esse presidente, como regra geral, não poderia ocupar o cargo de diretor-presidente nem de principal executivo, exceto na situação de empresas SA de pequeno porte, aquelas que têm capital até 500 milhões de reais. Vamos para o nosso terceiro vídeo, falando a respeito de Assembleia Geral. Assembleia Geral, não, falei errado, de Conselho de Administração. Vamos lá?